As ruas de Minnesota ainda estavam cobertas por uma leve camada de geada daquela manhã de inverno. Stephen, com suas mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, empunhava sua vassoura com determinação. Ele sabia que seu ofício humilde era vital para manter as ruas limpas, mas também era sua única fonte de sustento para Clara, sua adorável filha de apenas 8 anos. A pequena vivia com ele em um apartamento minúsculo, onde o calor das paredes mofadas contrastava com o amor infinito entre pai e filha. Enquanto trabalhava, Stephen frequentemente se perdia em pensamentos sobre como melhorar sua vida e a de Clara. Mesmo com as dificuldades esmagadoras, ele se orgulhava de sua honestidade e princípios. Se não temos riquezas materiais, pelo menos temos nossa integridade, repetia para si mesmo. Mas, naquele dia, algo inacreditável estava prestes a acontecer. Ao varrer a calçada em frente a uma joalheria, um pequeno objeto brilhante chamou sua atenção. Ele se agachou, segurando nas mãos uma moeda que parecia saída de um conto de fadas. Era dourada, com entalhes tão intricados que pareciam feitos por mãos divinas. Stephen ficou fascinado, mas sabia que aquilo não era seu. Preciso encontrar o dono disso, pensou com firmeza. Ele começou a mostrar a moeda aos comerciantes locais, mas ninguém sabia de onde ela vinha. Cada vez que contava sua descoberta, era recebido com olhares desconfiados ou comentários de zombaria. Um varredor de rua com uma moeda dessas? Deve ter achado no lixo, foi o comentário ríspido de um lojista. Stephen, com o coração apertado, continuou sua busca. No final da rua, ele encontrou o antiquário Sr. Harold, um homem excêntrico conhecido por suas histórias fascinantes. Ao ver a moeda, Harold ficou chocado. Meu Deus, Stephen! Isso não é uma moeda comum. Pode valer milhões. Ouvi dizer que pertence a James, o colecionador mais rico da cidade. A revelação deixou Stephen entre o medo e a esperança. Ainda incrédulo, Stephen decidiu seguir o conselho de Harold e tentar encontrar James, mesmo sem saber como seria recebido. Ele sentiu uma mistura de ansiedade e determinação, enquanto Clara, em casa, sonhava inocentemente com dias melhores, sem saber que o destino de sua família estava prestes a mudar de forma profunda. A neve caía suavemente sobre as ruas de Minnesota enquanto Stephen, com a moeda firmemente guardada no bolso, caminhava em direção à mansão imponente de James. As paredes altas e os portões de ferro pareciam guardar um mundo distante do que ele conhecia. Respirando fundo, Stephen tocou a campainha. O som ecoou como um trovão em seu peito. Um segurança de olhar frio e sobrancelhas franzidas abriu a pequena porta do portão. O que você quer aqui? Perguntou com desdém, seus olhos examinando Stephen dos pés à cabeça, como se ele fosse um intruso. Preciso falar com o Sr. James. É sobre algo importante, respondeu Stephen, tentando manter a voz firme. O segurança soltou uma risada carregada de ironia. O Sr. James não tem tempo para lidar com isso. Ele estava prestes a fechar o portão quando Stephen, em um impulso desesperado, mostrou a moeda. O brilho dourado refletiu na luz pálida da manhã, congelando o segurança por um momento. Espere aqui. Mesmo com a moeda, Stephen ficou esperando por quase meia hora na neve, sentindo seus dedos ficarem dormentes pelo frio. Quando o segurança voltou, trouxe outro homem, o assistente pessoal de James, um tal de Sr. Bradley. Com um tom formal, mas igualmente frio, Bradley o escoltou para dentro da mansão, alertando-o, não cause problemas. O Sr. James odeia ser incomodado. Ao entrar, Stephen ficou chocado com o luxo ao seu redor. Candelabros de cristal pendiam do teto, iluminando um salão decorado com móveis dignos de um museu. Ele nunca havia visto nada assim. Ainda assim, manteve a cabeça erguida, determinado a cumprir seu objetivo. Na sala principal,
James estava sentado em uma poltrona de couro, examinando papéis enquanto um leve aroma de café preenchia o ambiente. Ele era um homem elegante, de meia-idade, com cabelos bem penteados e olhos afiados. Sem tirar os olhos dos papéis, perguntou em um tom seco: "O que o trouxe aqui?" Estevão tirou a moeda do bolso com cuidado e explicou como a encontrou. A cada palavra, James parecia mais intrigado. Finalmente, ele segurou a moeda, examinando-a com precisão quase científica. Um silêncio pesado tomou conta da sala. "É verdade. Esta moeda faz parte de minha coleção particular", disse James, sua voz carregada de surpresa. Mas, ao virar a moeda para ver os detalhes, James percebeu algo que o deixou perplexo. Havia uma pequena marca gravada na borda, indicando que a moeda não havia sido perdida, mas trocada intencionalmente por uma réplica. Ele olhou fixamente para Estevão. "Você tem ideia do que isso significa?" Confuso, Estevão balançou a cabeça. "Significa que alguém tentou sabotar minha reputação, e você pode ser a chave para descobrir quem fez isso." James olhou para Estevão com um misto de curiosidade e desconfiança. A honestidade do varredor era inspiradora, mas James sabia que para resolver o mistério, precisaria da ajuda dele. "Vamos conversar mais sobre isso amanhã. Por enquanto, leve esta carta com meu selo. Ela garantirá que você entre aqui sem problemas." Estevão saiu da mansão com sentimentos mistos, alívio por ter cumprido sua missão inicial, e inquietação pelo mistério que agora parecia envolver aquela moeda. Ele não fazia ideia do quão transformador seria o que estava por vir. Na manhã seguinte, Estevão segurava a carta com o selo de James como se fosse um passaporte para um mundo que ele nunca imaginou pisar. Ao chegar aos portões da mansão, o mesmo segurança que antes o tratara com desprezo abriu caminho sem questionamentos. Estevão entrou, agora com passos mais firmes, mas com o coração acelerado. James estava esperando em seu escritório, uma sala luxuosa repleta de livros antigos, quadros raros e um globo terrestre ornamentado com pedras preciosas. Ele não perdeu tempo com formalidades. "Você disse que encontrou a moeda na rua. Pode me descrever exatamente onde e como?", perguntou com um tom autoritário. Estevão detalhou o momento em que viu a moeda brilhando sob a luz do sol, mas não sabia como ela tinha ido parar ali. James ouviu com atenção, seu rosto sério. "Essa moeda foi substituída por uma réplica em um evento beneficente. Quem fez isso queria prejudicar minha reputação e talvez até algo pior." James então se inclinou na cadeira, olhando nos olhos de Estevão. "Mas por que você devolveu? Poderia ter vendido e mudado sua vida." A pergunta pairou no ar como uma provocação. Estevão respondeu com uma honestidade que foi comovente: "Eu aprendi com meu pai que o que não é nosso, não pode nos pertencer. Minha filha merece crescer sabendo que o mundo ainda tem pessoas honestas." Surpreso com a resposta, James começou a relaxar. Pela primeira vez, ele sorriu levemente. "Sua integridade é rara. Mas, Estevão, esta moeda vale milhões. Ela é parte de um legado. E quem tentou tirá-la de mim não vai parar por aí." James decidiu recompensar Estevão com um pagamento inicial, mas o varredor recusou. Ele afirmou que sua intenção era apenas fazer o que era certo, não tirar vantagem. A atitude de Estevão impressionou James de uma maneira inesquecível. Enquanto eles conversavam, o assistente pessoal de James, Sr. Bradley, entrou abruptamente na sala com um envelope nas mãos. "Recebemos isso hoje cedo, senhor." Dentro do envelope havia uma fotografia da moeda e uma nota anônima que dizia: "Se quiser sua coleção intacta, prepare-se para pagar caro." James ficou em choque. Estevão, observando a situação, percebeu que estava entrando em algo muito maior do que poderia imaginar.
Ele começou a entender que sua honestidade poderia ser a chave para algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a de James. Eu preciso de sua ajuda, Stephen, disse James com uma sinceridade rara. Você pode ter visto ou ouvido algo que nenhum de nós percebeu. Stephen, embora hesitante, concordou em ajudar. Ele não sabia exatamente como, mas sentia que sua decisão era transformadora. Ao deixar a mansão naquele dia, Stephen estava dividido entre o medo e a responsabilidade. Ele sabia que a moeda não era apenas um objeto de valor. Era uma peça central em um jogo perigoso que ainda estava para ser desvendado. A neve cobria Minnesota como um manto branco enquanto Stephen caminhava até a mansão de James novamente, desta vez com um propósito mais definido. Ao entrar, sentiu o peso do que estava por vir. James o esperava em uma sala menor, com uma lareira acesa. O clima estava diferente, não havia cordialidade, apenas uma tensão que fazia o ar parecer mais denso. James começou a falar, sua voz carregada de emoção. Há anos, lido com pessoas que tentam destruir o que construí. Essa moeda não é apenas um símbolo de valor financeiro. Ela representa a integridade de minha coleção, que é o meu legado. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Stephen. E alguém tentou destruir isso de dentro. Stephen ouviu atentamente enquanto James contava sobre Victor, um funcionário antigo que fora demitido meses antes por suspeita de roubo. Victor tinha acesso a informações sobre a coleção e poderia estar envolvido na troca da moeda. Ele jurou vingança, mas não imaginei que chegaria tão longe, disse James com um tom chocante. James entregou a Stephen um diário onde anotava todas as interações suspeitas que teve com funcionários. O nome de Victor aparecia várias vezes, mas o que surpreendeu Stephen foi outro detalhe: havia uma referência a Bradley, o assistente pessoal de James. Por que ele estaria aqui? Perguntou Stephen, mostrando o nome a James. O milionário hesitou antes de responder. Bradley foi indicado por Victor. É possível que ele também esteja envolvido. Stephen começou a observar mais atentamente o comportamento de Bradley na mansão. Ele notou como o assistente evitava olhar diretamente para James e parecia desconfortável sempre que a moeda era mencionada. Isso plantou uma dúvida profunda em Stephen, mas ele sabia que precisava de mais provas antes de acusar alguém. Stephen encontrou uma pista crucial, um pequeno pedaço de papel no chão do escritório de Bradley, com as palavras entrega concluída e o desenho de uma moeda semelhante à que ele encontrou. Stephen levou isso a James, que ficou furioso. Se Bradley está envolvido, isso significa que Victor não agiu sozinho, disse James, batendo na mesa. Ele pediu que Stephen continuasse investigando, mas que fosse discreto. Stephen, embora relutante, aceitou. Ele sentia que estava entrando em algo maior do que imaginava. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Stephen refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em poucos dias. Ele olhou para o céu estrelado e pensou em Clara, esperando que o que estava fazendo pudesse trazer algo bom para ela. Mas o peso da responsabilidade era profundo. Enquanto dormia, Stephen recebeu uma ligação anônima. Uma voz grave disse: "Você está mexendo onde não deveria. Deixe isso para lá ou sofrerá as consequências." A ligação foi cortada antes que ele pudesse responder, deixando-o alarmado e ainda mais decidido a descobrir a verdade. Stephen passou a noite em claro, revivendo a voz ameaçadora que ecoava em sua mente. Ele não sabia se aquilo era apenas um aviso ou uma promessa de que algo pior estava por vir. Mas uma coisa era certa: recuar não era uma opção. Pela manhã, voltou à mansão de James com a determinação renovada. Ao chegar, foi recebido com um clima ainda mais pesado. James o esperava em sua sala de reuniões, acompanhado por Bradley e um pequeno grupo de funcionários. A tensão era palpável,
como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir. James começou, sua voz firme: chegamos ao ponto em que a verdade precisa ser exposta, custe o que custar. Ele virou-se para Stephen, que apresentou o pedaço de papel encontrado no escritório de Bradley. O rosto do assistente pessoal ficou pálido. Isso é ridículo. Você realmente vai acreditar em um varredor de rua? Gritou Bradley, sua voz tingida de desespero. James, sem se abalar, revelou uma evidência ainda mais contundente: registros bancários que mostravam transações suspeitas entre Bradley e Victor. Você recebeu depósitos poucos dias antes da moeda desaparecer. Explique isso, exigiu James, sua voz cortante como uma lâmina. Bradley tentou negar, mas a verdade era inacreditável. Ele e Victor haviam planejado substituir a moeda por uma réplica e depois vendê-la no mercado negro, dividindo o lucro. Quando a moeda foi encontrada por Stephen, o plano desmoronou. Agora, Bradley estava encurralado. Enquanto Bradley confessava sua participação, Stephen sentiu um misto de alívio e revolta. Ele não apenas havia exposto uma conspiração, mas também percebeu o quão perto esteve de ser vítima das consequências. No entanto, havia algo que ainda não fazia sentido. Por que a moeda foi deixada na rua onde eu estava trabalhando? Perguntou Stephen, com o olhar fixo em Bradley. Bradley riu nervosamente antes de responder. Era para te incriminar, idiota. Achávamos que ninguém acreditaria em um varredor de rua. Mas você estragou tudo ao devolver a moeda. A sala ficou em silêncio. As palavras dele eram chocantes e deixaram James visivelmente abalado. A polícia foi chamada e prendeu Bradley no local. Antes de ser levado, ele lançou um último olhar desafiador para James. Isso ainda não acabou, murmurou, deixando um rastro de tensão no ar. Com Bradley fora de cena, James agradeceu a Stephen de forma sincera. Você não apenas salvou minha reputação, mas também mostrou que integridade ainda existe. Eu não poderia ter feito isso sem você. As palavras de James foram comoventes, mas Stephen sabia que o impacto de suas ações ia muito além daquele momento. Antes de ir embora, Stephen encontrou um envelope misterioso em seu casaco. Dentro havia um bilhete escrito à mão: eles ainda estão observando você. O bilhete não tinha assinatura, mas era claro que o perigo ainda não havia passado. Enquanto caminhava para casa, Stephen sentiu que sua jornada estava longe de terminar. O que começara como um gesto de honestidade agora o colocava em um jogo de poder e conspirações que ele mal compreendia. Ainda assim, ele não podia ignorar o fato de que algo transformador estava acontecendo em sua vida. Stephen acordou na manhã seguinte com uma mistura de alívio e inquietação. O bilhete anônimo ainda ecoava em sua mente, mas ele decidiu que não deixaria o medo controlar suas ações. Ao chegar à mansão de James, foi recebido com um calor inesperado. James havia organizado uma pequena reunião em sua honra, com alguns dos funcionários confiáveis e pessoas próximas. Hoje não é apenas sobre limpar meu nome ou proteger minha coleção, James anunciou, segurando a moeda dourada em mãos. É sobre reconhecer que em meio ao caos, ainda há pessoas de integridade imaculada. Stephen, você me devolveu mais do que um objeto de valor. Você devolveu minha fé na humanidade. As palavras de James foram inspiradoras, e Stephen sentiu seus olhos marejarem. Mas o momento mais chocante ainda estava por vir. James entregou-lhe um envelope lacrado e pediu que ele o abrisse. Dentro, havia um cheque de valor tão alto que Stephen precisou de alguns segundos para processar o que via. Isso é para você, Stephen. É mais do que uma recompensa. É uma chance de mudar sua vida e a de sua filha, disse James. Stephen, em um misto de incredulidade e emoção, tentou recusar. Eu fiz isso porque era o certo,
não porque esperava algo em troca, disse ele, sua voz tremendo. James insistiu, revelando algo ainda mais inesquecível. Ele não apenas queria dar o cheque, mas também ofereceu a Estevão um emprego em sua empresa, como supervisor de uma equipe responsável por eventos beneficentes. Quero alguém como você liderando iniciativas que fazem a diferença, explicou James, com um sorriso sincero. Estevão aceitou, mas pediu algo em troca. Se eu puder, quero usar parte disso para abrir um centro comunitário. Minha vizinhança precisa de esperança tanto quanto eu precisei. James ficou impressionado com a humildade de Estevão e concordou em apoiá-lo. Nos dias que se seguiram, Estevão usou o dinheiro para comprar uma casa modesta, mas aconchegante, para ele e Clara. A menina, ao ver o novo lar, chorou de felicidade, segurando as mãos do pai. É como um sonho, papai. Eu sabia que você era um herói, disse ela, suas palavras tocando Estevão de forma profunda. Durante a inauguração do centro comunitário, algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou de Estevão com um envelope. Dentro havia uma carta anônima: ainda estamos de olho em você. Continue assim, e terá mais do que imagina. Estevão sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar do mistério, a inauguração foi um sucesso. O centro comunitário, chamado Esperança Dourada, começou a oferecer recursos e suporte para trabalhadores humildes como Estevão. A história dele inspirou outros a acreditarem que honestidade e perseverança poderiam transformar vidas. Estevão terminou o dia ao lado de Clara, olhando para o céu estrelado. Você mudou nossas vidas, papai, disse ela, deitando a cabeça em seu ombro. Estevão sabia que apesar dos desafios, aquele momento era encantador e marcaria sua vida para sempre. O sol brilhava sobre Minnesota enquanto Estevão olhava para o centro comunitário Esperança Dourada, agora cheio de vida. Pessoas da comunidade, antes esquecidas, encontraram ali um refúgio, uma chance de recomeçar. Para Estevão, era impossível não sentir que sua jornada até aquele ponto havia sido algo transformador. James chegou ao local para uma visita surpresa. Ele parecia diferente, mais descontraído, mais humano. Você não mudou apenas a sua vida, Estevão. Você mudou a minha também. Eu percebi que a riqueza não tem valor se não for usada para criar algo significativo, disse ele, com um sorriso sincero. Enquanto caminhavam pelo centro, James revelou algo inesquecível. Ele havia decidido doar uma parte significativa de sua fortuna para projetos semelhantes ao Esperança Dourada, usando Estevão como inspiração. Quero que isso se torne um movimento. Sua história merece ser contada para o mundo, disse ele, com um brilho nos olhos. Durante o evento, Clara, com sua inocência encantadora, subiu ao palco improvisado e pegou o microfone. Meu papai é o homem mais honesto do mundo. Ele me ensinou que fazer o certo sempre vale a pena. Obrigada, Sr. James, por acreditar nele, disse ela, arrancando lágrimas da plateia. A cena foi comovente, e James, tocado pela sinceridade da menina, decidiu surpreender ainda mais. Ele anunciou a criação de uma exposição itinerante chamada A Moeda da Honestidade, com a peça original como símbolo central. A exposição levaria a história de Estevão e a mensagem de integridade a diferentes cidades. Antes de sair, James entregou um pequeno presente a Estevão, uma réplica dourada da moeda, com uma inscrição personalizada que dizia: para Estevão, cujo coração é mais valioso que ouro. Estevão ficou sem palavras. A partir daquele dia, Estevão passou a atuar como curador da exposição, viajando para contar sua história e inspirar pessoas por onde passava. Ele se tornou um símbolo de esperança, um homem simples que provou que atos de honestidade podem gerar impactos profundos e mudar o mundo. Na última cena, Estevão e Clara estavam juntos em casa, planejando uma viagem para a próxima cidade onde a exposição seria exibida. Clara,
Com sua energia contagiante, disse: "O que vem depois, papai?" Estevão sorriu, olhando para a moeda em suas mãos. "O que vem depois, minha filha, é o que decidirmos fazer com as oportunidades que nos deram." Estevão sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas, acima de tudo, sabia que o legado que deixaria seria algo verdadeiramente encantador. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.